Sabe o que realmente rola por trás das cortinas da segurança pública moderna? Bom, hoje a nossa análise vai mergulhar de cabeça no CompStat. É um sistema revolucionário, claro, mas que gera muito debate, porque ele prometeu transformar as estatísticas da polícia numa ferramenta precisa para prever e evitar crimes. Mas e aí, será que só olhar para os números resolve toda a complexidade da violência? A ideia dessa nossa imersão de hoje é entender exatamente o que as evidências mostram sobre essa promessa. O nosso roteiro para essa análise é bem direto. A gente vai começar lá em Nova York, com o nascimento do CompStat, passar pelos 4 pilares fundamentais dele, ver como foi a adaptação do sistema para o Rio de Janeiro, analisar os sucessos e os efeitos colaterais e, no finalzinho, vamos debater o futuro do policiamento com dados. Então, começando pela parte 1, o nascimento do CompStat. Olha só, para entender o tamanho dessa mudança, a gente tem que voltar para o começo dos anos 90. Nova York estava passando por uma crise absurda de criminalidade, que precisava de uma solução para ontem. A estrutura que eles tinham antes de 1994 mostra bem o problema. Os dados demoravam 6 meses para serem analisados. Imagina tentar reagir rápido a um crime com dados de meio ano atrás. É praticamente impossível, né? Mas aí veio uma inovação gigantesca. O comissário da época, Bill Bratton, e o assessor dele, Jack Maple, mudaram tudo e passaram a coletar os dados diariamente, além de mapear no território onde cada coisa acontecia. Foi literalmente a virada de chave para conseguir ver as tendências do crime quase em tempo real. Tá, mas o que é exatamente o CompStat? A sigla significa Computer Statistics, mas muito mais do que um software novo ou um banco de dados bonitinho, ele é uma filosofia de gestão super rigorosa. A grande sacada não era só ter a informação mais rápido na tela, mas sim criar uma estrutura de prestação de contas absoluta. Ou seja, os comandantes passaram a ser cobrados duramente pelos resultados que aconteciam nas áreas deles. E isso nos leva à parte 2. Os 4 pilares fundamentais. Agora, o que é fascinante sobre esse modelo é entender como ele funciona na prática, no dia a dia da polícia. Pensa nele como 4 engrenagens que giram juntas o tempo todo. A primeira é ter informação muito precisa. A polícia recolhe dados georreferenciados diariamente. A segunda engrenagem são as táticas eficazes, desenhadas sob medida para as características do crime em cada bairro específico. A terceira é a resposta rápida. O mapa acendeu um alerta vermelho, pessoal e recursos são mandados para lá na mesma hora. E por fim, um acompanhamento implacável. Eles fazem reuniões intensas o tempo todo para ver se a tática funcionou. Se falhou, a rota é ajustada imediatamente. Avançando para a parte 3, a adaptação para o Rio de Janeiro. Bom, a fama e a eficácia desse sistema cruzaram as fronteiras rapidinho e a partir de 2001, essa lógica chegou a vários estados aqui no Brasil. Mas o Rio de Janeiro sabia que não dava para simplesmente copiar e colar uma estratégia americana. Com o programa Rio Seguro em 2010 e o trabalho do Instituto de Segurança Pública, o ISP, eles localizaram um modelo. Imagina o desafio que é mapear a criminalidade em uma geografia complexa e cheia de conflitos como a do Rio. O ISP precisou criar indicadores muito focados na realidade de lá, especialmente para reduzir as mortes violentas, desenvolvendo ferramentas próprias de geoprocessamento. E é bem aqui que a gente vê uma diferença cultural muito curiosa entre as duas abordagens. De um lado, a versão original de Nova York operava numa base de muita pressão hierárquica. Era um ambiente com uma cultura bem punitiva que gerava uma rotatividade altíssima de comandantes que não entregavam os resultados. Já no Rio de Janeiro, a escolha foi seguir pelo caminho dos incentivos positivos. A ideia foi criar um sistema de metas onde o policial ganha bônus no salário por semestre se atingir os objetivos da sua região. Então, em vez do medo constante da demissão, a lógica passou a ser o estímulo e a recompensa pela eficiência. Mas nem tudo são flores. E isso nos leva à parte 4, sucessos e efeitos colaterais. 47%. Pessoal, é impossível ignorar um número de impacto como esse. Essa foi a queda drástica nos crimes contra o patrimônio, identificada por uma revisão muito criteriosa que o pesquisador Kopic fez em 2019, que avaliou os programas de gestão por resultados no país, incluindo a experiência fluminense. Isso ilustra de forma brilhante o sucesso das intervenções. Além daquele salto imenso de 47% na redução dos crimes patrimoniais, o modelo ajudou a derrubar os crimes contra a pessoa em 16% e puxou as taxas de homicídio para baixo em quase 17%. As evidências deixam claro, ter uma cultura de policiamento fundamentada em dados concretos supera de longe uma atuação baseada apenas no instinto. Só que é fundamental mantermos a objetividade e falarmos das falhas sistêmicas que as fontes relatam.
Toda ferramenta superpotente tem efeitos colaterais graves se for mal calibrada. Aquele foco obsessivo em números e a pressão para bater meta geraram consequências bem ruins, como a manipulação e a maquiagem dos registros criminais por alguns comandantes. Pior, isso incentiva ações de curtíssimo prazo que mascaram o problema na hora, mas ignoram totalmente as causas reais e estruturais da violência. E no caso do Rio, a gente ainda tem um cenário de descontinuidade política e uma forte resistência da própria cultura institucional das polícias, o que acabou dificultando a eficácia do modelo. O que nos traz para a quinta e última parte da nossa análise: o futuro do policiamento com dados. Então, como as cidades devem evoluir para não cair de novo nesses mesmos erros sistêmicos? Os estudos apontam 3 passos super importantes. Primeiro, a gente precisa mudar o foco da cultura que só quer punir quem não bate a meta e transformar isso numa aprendizagem organizacional de verdade. Segundo, usar mais tecnologia para integrar análises de risco do território, prevendo o crime antes dele acontecer e não só correndo atrás do prejuízo. E terceiro, combinar as planilhas frias com o esforço genuíno de resolver os problemas junto com a comunidade. Os dados nunca podem virar o objetivo final. Tudo isso nos leva a uma constatação importantíssima que está nas pesquisas. O CompStat não é uma bala de prata. Sim, ele trouxe um nível de profissionalismo essencial e ajudou a organizar muito melhor os recursos da segurança pública. Mas a experiência prova que, sozinhas, as estatísticas não curam a violência como num passe de mágica. Pegar mecanismos de cobrança mecanicistas sem adaptar para a realidade local e sem conversar com a comunidade acaba fazendo mal tanto para a sociedade quanto para a própria polícia. O desafio para os próximos passos da segurança pública está aí. Será que o policiamento baseado em dados consegue alcançar aquela eficiência operacional cirúrgica e, ao mesmo tempo, manter a legitimidade democrática real, sem cair na armadilha super perigosa de manipular os números? Fica essa reflexão profunda para a gente pensar sobre o quão complexas são as nossas políticas de segurança. Até a próxima análise.